Olá, turma, bom dia. Nossa aula de hoje trataremos sobre o romantismo no Brasil, com enfoque para as gerações românticas. Como já mencionamos na aula anterior, o romantismo originou-se na Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, ou seja, nos países da Europa, e somente depois chegou ao Brasil em 1836. O início do romantismo no Brasil data de 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. E o término, 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, inaugurando o realismo no Brasil. Em relação ao contexto histórico, podemos dizer que houve grandes transformações políticas que marcam a história brasileira na primeira metade do século XIX. Uma delas foi a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, decretando o bloqueio continental. Bem, porque, embora tenha ocorrido na Europa este fato, mas impactou diretamente para o Brasil, tendo em vista que, a partir desse momento, a família real foi obrigada a vir para o Brasil e se instalar no Rio de Janeiro em 1808. Também o Brasil passou a elevação de Reino Unido a Portugal e Algarves, pois antes era apenas a colônia de Portugal, então passa a ser o Reino Unido. E outro fato que impactou culturalmente foi a criação de escolas de nível superior, fundação de museus e bibliotecas, assim como a criação da imprensa. E, por fim, a independência do Brasil em 1822. Aqui temos uma tela do pintor Pedro Américo. Como eu sempre falo para vocês, é sempre interessante a gente tentar estabelecer esse diálogo entre a literatura e a pintura, o contexto histórico, pois estes vêm sempre iluminar no nosso entendimento, na nossa compreensão. Então, gente, o romantismo, além do seu significado primeiro, que é o de ser uma reação à tradição clássica, como vimos no quadro comparativo, ainda quando falávamos do romantismo em Portugal, podemos dizer que ele assumiu um viés de movimento anticolonialista e anti-lusitano. Por quê? Porque passou a rejeitar a literatura produzida na época colonial, em virtude do apego dessa produção aos modelos culturais portugueses. Dessa forma, o projeto literário do romantismo é um projeto mais comprometido com a identidade nacional. Então, um dos traços essenciais do romantismo é exatamente o nacionalismo, que abriu um rico leque de possibilidades a serem exploradas, como, por exemplo, o indianismo, né, que são facetas, o regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica, linguística, dando ao romantismo no Brasil essa cara mais nacional. Então, aí a gente já vê que há um desapego aos modelos lusitanos. Diferentemente de Portugal, no Brasil, há 3 gerações do romantismo. A primeira geração romântica, também conhecida como geração nacionalista, indianista e religiosa. A segunda geração, conhecida como geração mal do século, tendo como traços o ultrarromantismo, o egocentrismo e o pessimismo. E a terceira geração romântica, também chamada de geração condoreira, tendo como representatividade a poesia de cunho político-social. Em relação à primeira geração da poesia romântica, o índio é o herói da primeira geração romântica da poesia brasileira. Destaca-se o índio, por isso que ela também é chamada de geração indianista. Como principais temas, nós temos o amor platônico, por exemplo, e características: a mulher ela é um ser idealizado. A figura heróica, no caso, é o índio brasileiro, ou seja, uma literatura voltada para os interesses nacionais, tendo a floresta como símbolo nacional. O rigor formal, podemos dizer que ainda há a existência da metrificação e da rima, ainda há a conservação desses elementos.
idealização da natureza. Então, aqui também nós temos, assim como temos a mulher idealizada, a natureza também, ela é idealizada e ela é até mesmo cantada, como veremos adiante. Colocar características geográficas e culturais que são percebidas. Na primeira geração, nós temos como principais autores o Gonçalves de Magalhães, que foi o introdutor do movimento com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, mas nós podemos dizer que a grande expressão do romantismo no Brasil, nesse primeiro momento, dessa primeira geração, é a pessoa do Gonçalves Dias, poeta maranhense, que teve grande importância na primeira geração, haja vista que ele foi considerado o autor que implantou e solidificou a poesia romântica em nossa literatura. A principal temática trabalhada pelo Gonçalves Dias é sempre a busca da sensibilidade, dos sentimentos do nosso povo. Ele cria uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Então, ele expressa da forma mais simples possível, como veremos a seguir. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, gente, como podemos notar, a Canção do Exílio, ela traz como uma grande marca a exaltação da natureza. Nós podemos perceber um intenso sentimentalismo, um profundo saudosismo, cantado pelo Gonçalves Dias. Do ponto de vista da estrutura, nós temos uma poesia composta por 5 estrofes, sendo as 3 primeiras quartetos e as 2 últimas sextetos. Todos são versos heptassílabos, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas. A segunda geração da poesia romântica, ela também pode ser chamada de ultrarromântica ou até de byroniana, por ter sofrido influência do poeta Lord Byron. Tem como principais características o escapismo, o pessimismo, o saudosismo. O poeta da segunda geração, ele é profundamente egocêntrico. E exatamente em relação a esse escapismo, esse egocentrismo, esse subjetivismo que ele possui, e por sentir o pessimismo, a dor existencial, muitas vezes, de viver, então ele procura a evasão na morte. Então, é um meu livro que sofre muito, né? Sofrimento amoroso, chegando ao mal do século, que é o sentir o tédio, a desilusão, a melancolia, até mesmo chegar ao isolamento social. O poeta da segunda geração, ele é um gênio incompreendido e inadaptado, né? Então, ele pauta-se no exagero sentimental, um cenário de tempestade e escuridão que reflete na alma do poeta, que é chamado de locus horrendo. É um lugar tempestuoso, que é na alma do poeta. A segunda geração da poesia romântica, os principais temas abordados são o amor e a morte. As principais obras e autores são Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, As Primaveras, de Casimiro de Abreu, Inspirações do Claustro, de Junqueira Freire, e Vozes da América e Cantos e Fantasias, de Fagundes Varela. Bem, os autores aparecem respectivamente nesta ordem. E dentre eles, eu gostaria de destacar o Álvares de Azevedo, por ser um autor que acabou morrendo muito jovem, mas que deixou uma obra considerável. Ele chegou a escrever 7 livros
e ele sofreu um acidente, uma queda de cavalo, que o levou à morte antes mesmo de completar 21 anos de idade. Então, ele acabou escrevendo 7 livros, discursos, cartas, e num período de 4 anos. Então, um período muito curto, no período que ele estudava direito. E o Álvares de Azevedo, ele tem uma obra de qualidade irregular, se a gente for considerar no conjunto, mas de grande significado na evolução da poesia nacional, marcada pelo medo de amar, marcada pelo pessimismo, pelo subjetivismo, pela emoção exacerbada. São algumas das características presentes na obra dele, sobretudo as relações antitéticas. Também o Álvares ele apresenta uma mulher idealizada e ao mesmo tempo sensual. Pois bem, enquanto temos a antítese personificada, representada pela poesia de Álvares de Azevedo, cujas temáticas são relacionadas à morte, ao pessimismo, ao medo de amar, nós temos uma poesia que vem exatamente, como é que eu diria, desanuviar o ambiente noturno de Álvares de Azevedo, que é a poesia do Casimiro de Abreu, onde ele vai retratar temas como a infância, a pátria, a saudade, a solidão, a natureza, o amor. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. A terceira geração, ela foi considerada a geração condoreira. Os temas e características. A terceira geração voltou-se para a crítica social e política. Então, é uma espécie de literatura engajada, sem fuga da realidade, ou seja, ela já prenuncia o próximo movimento literário que será o realismo. Uso de hipérboles, imagens exageradas, uso intenso de vocativos, exclamações, busca despertar a emoção e a ação do leitor e da leitora. Então, é só para demonstrar que a revolta em relação à escravidão foi um dos temas principais dessa geração. Então, aqui a gente tem a tela, a liberdade guiando o povo exatamente para mostrar essa ânsia de liberdade que os poetas românticos, na verdade, representavam. Os principais autores da terceira geração romântica são Castro Alves e o Sousa Andrade, com destaque para o Castro Alves, que ele pode ser considerado o primeiro grande poeta social brasileiro, já que trouxe temas tão relevantes. Dentre as principais obras temos Espumas Flutuantes, Gonzaga, A Revolução de Minas, Os Escravos, de Castro Alves. E o Guerra Errante foi iniciado por Sousa Andrade em 1858. Na nossa aula de hoje, vou ler um pequeno trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, neste poema, em vez de apresentar uma visão idealizada e ufanista da pátria, o Castro Alves ele prefere retratar o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos, que no caso é a escravidão dos negros, a opressão, a ignorância do povo brasileiro. Trata-se, portanto, de uma poesia abolicionista, de cunho político-social. Ele relata neste poema e, ao mesmo tempo, denuncia as condições, as tristes e precárias condições dos negros, dos navios negreiros, de como os negros eram transportados para o Brasil, demonstrando o sentimento de liberdade. Então, fiquemos com essa imagem. E essa tela aqui, que dialoga com o poema, a tela do pintor Rugendas, que é um pintor alemão que retratou muito bem essa cena, que na verdade é impactante. Pessoal, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.